Mas o que é o detox? A palavra detox ou detoxificação quer dizer que você vai passar por um processo onde o teu organismo vai ter a oportunidade de jogar toxinas para fora, usando as 4 vias de excreção. Excreção renal, excreção fecal, através da pele, transpiração e também pela respiração. Essas são as 4 vias e nós precisamos utilizar as 4 vias. Quais são os principais intoxicantes do organismo? O que tem gerado essa necessidade hoje de passarmos por um processo de detox? Então eu criei aqui uma lista para que eu não me esqueça de nenhum item. Veja, álcool. O álcool intoxica o nosso organismo. E quando nós pensamos no álcool, devemos lembrar que o álcool é tóxico. Porém, o nosso organismo vai transformar tudo que é tóxico em algo menos tóxico ou não tóxico. Por que menos tóxico? Porque tem coisa que ele não consegue transformar aquilo que era tóxico em não tóxico. Ele vai diminuir o grau de toxicidade, ou seja, o grau de intoxicação que aquele produto geraria no organismo vai ser minimizado pelo processo metabólico, principalmente pelo fígado, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Porém, o álcool, o organismo consegue eliminar, dentro do processo de detox, toda a sua capacidade de intoxicação do organismo. Só que isso acaba gerando um prejuízo para nós também, que é uma sobrecarga de trabalho do fígado, que é o órgão do metabolismo. Quando você bebe álcool, teu organismo vai receber então esse álcool, chegando no fígado, porque tudo que é absorvido no intestino, ele cai dentro de um sistema chamado porta hepático. O que quer dizer isso? Toda a captação daquilo que está no intestino entra na corrente sanguínea, e aí entrando na corrente sanguínea entra numa veia chamada veia porta. Essa veia porta conduz tudo que é absorvido no intestino direto para o fígado. Nada cai na corrente sanguínea e circula pelo organismo sem o crivo do fígado. O fígado é o órgão que vai promover o processo da detoxificação desses tóxicos que chegam no nosso organismo. Então veja, quando o fígado recebe, por exemplo, o álcool, o que vai acontecer? O álcool vai ser transformado num composto não tóxico chamado formaldeído. E esse formaldeído ele se torna uma matéria-prima para a produção do triglicerídeo. Então veja que no processo de detoxificação, o fim do processo de detoxificação é a formação de gordura. Então quando nós vamos finalizar o processo de detoxificação do álcool, o produto final vai ser a gordura. Então veja que o organismo está transformando aquilo que é tóxico em algo não tóxico ou menos tóxico. O álcool, no fim das contas, acaba favorecendo o ganho de peso das pessoas. Isso é uma realidade. E aí nós temos aquelas pessoas que a gente diz assim, fulano tem a barriga de chope, né? Ou seja, ele está dizendo que aquela pessoa tem gordura na região abdominal que foi produzido dentro de um processo de detoxificação do álcool, formando o formaldeído, que serviu como matéria-prima para produzir o triglicerídeo. Um outro intoxicante muito comum do nosso organismo, que eu gostaria de destacar para vocês, eu acho super importante e válido nós falarmos sobre ele, é a questão de que nós devemos lembrar que também nos intoxicamos por aquilo que chega através do ar, né? Então, nós temos aí também os tóxicos que são eliminados durante o processo, né, da pessoa estar fumando. Aquela fumaça do cigarro, aquilo é tóxico, cheio de compostos ali que são altamente cancerígenos. Porém, nós temos as fábricas, né? Tem determinadas regiões do Brasil que tem uma concentração muito grande de indústrias, de fábricas, né? E isso acaba fazendo com que a gente aumente o número de partículas por milhão em suspensão. O que quer dizer isso? Todas as vezes que você fala que uma determinada região tem uma alta quantidade de poluentes, você destaca isso através de ppms, partículas por milhão. Respiração. Todo o nosso processo de vias aéreas agora está envolvido na entrada desses tóxicos, tanto da fumaça do cigarro, quanto também dos poluentes das fábricas. Isso também gera intoxicação. Quando, por exemplo, esses tóxicos atingem o estágio final da nossa árvore brônquica, que é chamado de alvéolo, esses alvéolos eles são revestidos por capilares sanguíneos. Esses capilares vão receber a entrada do oxigênio e vão promover a troca com CO2. Porém, quando o oxigênio entra e o CO2 sai dentro do alvéolo, junto com o oxigênio acaba entrando também esses poluentes para a nossa corrente sanguínea. Isso acaba gerando um processo de intoxicação, porque agora atingiu a corrente sanguínea. Outra coisa, agrotóxicos. Já citei no começo da nossa conversa de hoje
que agrotóxico é algo problemático e que aumentou muito a quantidade ingerido pela população nos últimos anos. Hoje, por volta de 7 litros, que podemos traduzir isso para 7 quilos também, é o consumo que cada pessoa tem de agrotóxico no Brasil. 7 quilos de agrotóxico. E muitos desses agrotóxicos são agrotóxicos que já haviam sido excluídos do Brasil porque fazem muito mal, mas acabaram sendo liberados novamente, e outros acabam sendo utilizados mesmo que não estejam no rol dos agrotóxicos liberados, como os organofosforados, e esses são altamente cancerígenos, o que nos exige ter um estilo de vida que promove detoxificação. Drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, e aí entra, né, vários tipos de drogas.